A maior crise do Brasil não é a crise econômica, nem mesmo a crise de saúde pública, mas é a crise de integridade. Parece-nos que o levedo da corrupção está fermentando todos os setores da sociedade brasileira. Nesse momento, a integridade inegociável é uma necessidade absoluta. E eu quero tratar deste assunto à luz de Daniel capítulo 1, porque encontro aqui na história deste jovem hebreu a resposta para esta grande carência da nossa geração. Daniel foi arrancado de Jerusalém quando a cidade foi cercada por Nabucodonosor e ele foi tirado da sua terra, da sua família, da sua religião e levado para a Babilônia. Primeiramente, ele foi fiel e íntegro apesar de um passado de dor. Mais tarde, a Babilônia voltou e arrasou Jerusalém. Destruiu o templo de Jerusalém. Passou ao fio da espada milhares de pessoas. E levou para o cativeiro, para uma amarga escravidão, o seu povo. E não obstante este passado carimbado pela dor, ele foi fiel, íntegro, de uma forma plena e inegociável. Mas, em segundo lugar, Daniel foi íntegro apesar de um presente de oportunidades e riscos. Porque ele foi levado para a Babilônia para estudar na maior e melhor universidade do mundo na época, assentando-se à mesa do rei, comendo as iguarias da mesa do rei, bebendo do vinho que o rei bebia, com a promessa de, sendo aprovado depois de 3 anos, participar no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Que oportunidade, poderia ele pensar. Só que havia um preço a pagar. Ele tinha que comer das comidas sacrificadas aos ídolos. Seu nome foi trocado por um nome que tinha vínculos com os deuses da Babilônia. Ele tinha que aprender a cultura dos caldeus e jogar fora toda a sua cultura religiosa. Ele tinha que transigir com os valores, princípios absolutos que governavam a sua vida. Ele tinha que tomar um banho da cultura babilônica e abrir mão da palavra de Deus, da lei de Deus, dos princípios que regeram a sua vida até então. Diz a Escritura que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Mas sabiamente pediu ao chefe dos eunucos para poder comer legumes, beber água, em vez de comer aquelas iguarias tão finas da mesa do rei. Deus honrou Daniel. E ele teve essa concessão. E quando ele passou pelos 3 anos de prova, de estudos, ele então revela que é melhor você abrir mão de certas vantagens pelo aspecto da sua integridade moral, da sua fidelidade a Deus, do seu compromisso com a palavra de Deus. Cuidado para que as vantagens do mundo não levem você a relativizar os absolutos de Deus, a negociar princípios e valores. As vantagens do mundo podem ser o grande laço para a sua alma. Se isso levar você a ter que abandonar princípios e absolutos
emanados da palavra de Deus, essas vantagens são pura perda. Mas, finalmente, Daniel retrata e revela uma integridade inegociável, apesar de um futuro de glória. Ele foi examinado pelo próprio rei, ele e seus amigos, e eles demonstraram 10 vezes mais conhecimento do que seus pares. Então, foram eles guindados a uma posição de honra no Império Babilônico. Mas quando ele foi elevado aos postos mais altos daquele grande e poderoso império, Daniel continuou firme, resoluto em ser íntegro. É preciso dizer que as pessoas caem mais no topo das montanhas do que nos vales. Você quer conhecer o caráter de um homem? Dê a ele poder. Pois Daniel foi íntegro, apesar do poder. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé para influenciar o novo império que se levantou, o Império Medo-Persa. Daniel foi íntegro na dor, na alegria, na escassez, no sucesso, na juventude, na velhice. Ele foi fiel e íntegro, apesar de um passado de dor, de um presente de oportunidades e riscos e de um futuro de glória. Eu pergunto a você, você é uma pessoa íntegra? Você tem o que se chama de integridade absoluta? É hora de olhar para Daniel e aprender este princípio inegociável, integridade plena e absoluta.